Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe. Cheguei aqui em casa, tranquilão. Não estava com intenção de fazer um vídeo hoje mesmo, específico hoje. Eu cheguei em casa, voltei do trabalho, estava mais de boa, queria ficar um pouquinho aqui, trocar uma ideia com meu irmão, com meus pais. E realmente agora surgiu a ideia de que fazer um vídeo, depois de ficar quase um mês parado aí de molho, né? Vocês podem ter visto que eu não postei nada, não falei nada. Produzi alguns roteiros, isso é fato, mas nada muito sério, nada para realmente desbancar. Parte sim, procrastinação, principal parte, e as outras partes são coisas menores mesmo. Eu estava querendo fazer uma coisa que no momento não convinha, a ideia se chocou com outra ideia, que chocou com outra ideia, e no fim eu acabei não me mexendo, né? Realmente, você para pensar que às vezes quanto menos opção é melhor. Realmente, quanto menos opção você consegue colocar seus olhos para frente e decidir uma coisa só e seguir nela e vamos embora. Mas pessoal, eu vim trocar uma ideia com vocês. Como vocês viram no título ainda, ou se eu for decidir, se eu ainda for mudar ele, simplesmente a questão financeira mesmo, né? Como você gastar mais vai fazer com que você ganhe mais. E é uma coisa bem simples, na verdade, e é bem contraditória para a maioria das pessoas. E o que eu vou falar para vocês, na verdade, não é nada mágico, não é nada tirado de um curso de Harvard, de um curso de algum investidor aí, de algum trader. Cara, é simples, literalmente nem matemática isso aqui envolve. Talvez um pouquinho só, mas é mais para fazer aquelas contas de padaria, né? Aqueles cálculos mais simples. Pessoal, quando a gente está falando de dívida, vocês sabem que isso é uma coisa séria. Quando você deve para alguém, que seja para uma pessoa só, para um amigo seu, já é uma coisa séria. E agora quando você deve para uma instituição financeira, para o banco, para uma loja, é uma coisa mais séria ainda, onde você coloca em jogo o seu nome e, consequentemente, com o seu nome tem vários direitos que você perde caso você acabe sujando o seu nome. Tudo bem que hoje a maioria não liga para isso, mas realmente é uma coisa que vai te dar dor de cabeça. E pode dar dor de cabeça muito fácil. É só um estalar de dedos, esquecer de pagar uma conta ou não conseguir pagar ela. Deixar de pagar, na verdade. Isso pode acontecer e quando você vê, está negativado, um monte de empresas está ligando aí para você supostamente pagar algo, até comprarem sua dívida aumentar, e quando você vê, você nem sabe o que está acontecendo mais, porque as coisas saíram do controle. Mas fora essa parte de uma dívida imensa, de coisas que extrapolam qualquer limite, eu quero conversar com vocês o porquê você se endividar, por que você fazer alguma conta, não uma conta exorbitante, veja bem, até porque hoje em dia tudo passa por uma avaliação, não é verdade? Queira você comprar um celular, uma moto, um carro, ou até financiar sua casa, seu apartamento, você vai passar por uma avaliação e vai ver se é possível realmente você pagar aquilo. Principalmente no caso de automóveis, motocicletas, onde você vai ser até um pouco rigorosamente, a gente pode dizer, caso você seja uma pessoa mais nova, se você for uma pessoa mais velha e tiver um nome bom, saiba que já vai estar mais fácil você estar financiando seus bens, mas se você é uma pessoa mais nova, você tem que tomar mais cuidado. Eu vejo que se você financia alguma coisa, ou se você cria alguma conta, principalmente para usufruir, seja de uma moto, seja de um carro, até de um bem um pouco menor, você está automaticamente separando parte do seu salário para aquilo. Está separando necessariamente que seja de 500 a R$ 1.000 para isso. Então você para e pensa, vou estar separando em determinado valor. E quando você coloca na mente sua, digamos dizer, se você ganha R$ 2.000, tem 2.000 lá, e olha, 1.000 vai para a prestação da moto. Caramba, você começa a ficar um pouco pensativo. Na hora você deu a entrada, beleza. Se for sem entrada, a bomba é maior ainda, né? Se for sem entrada, você já
já vai pagar um valor talvez até mais alto que isso, dependendo do nome, claro. E vamos dizer então que pelo menos R$ 1.000 vai para a parcela da moto, você tem suas outras continhas, e aí você pensa, caramba, mas antes conseguia sobrar um pouco, antes sobrava uns R$ 400, R$ 500, dava para eu segurar essa graninha, guardar ela, e agora? Agora você está partindo do princípio de que você tem que pagar a moto, você tem que pagar suas outras coisas e talvez não sobre. É uma realidade, é um fato. Só que esse fato de que talvez não sobre é uma das principais coisas que vai fazer a chave virar, vai fazer as coisas não mudarem. Por quê? Porque enquanto você estava sem sua moto, você estava ganhando seu salário, estava sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dívida grande relativamente, você não tinha por que se incomodar, não tinha por que se mexer, era confortável estar ganhando seus 2.000 ali, acertar suas continhas, sobrar um valor ali, você torrava, gastava em qualquer coisa, ou simplesmente guardava se você quisesse, mas eu acho que é difícil você guardar, acho que a realidade mais abrangente do brasileiro. Então, o que acontece agora? Com essa dívida, você vai ter que tirar pelo menos 1.000. E você vai ver que quase não vai sobrar. A não ser que você tenha grande controle e poucas contas, mas realmente vai ser difícil sobrar alguma coisa. Então você parte do princípio de que, pô, talvez não nos primeiros dias. Isso aconteceu comigo também. Não no primeiro, não no segundo, nem no terceiro. Só que o que acontece? Lá pelo um mês que você vai estar dando mais uma prestação aí da sua moto, do seu carro, cara, você vai começar a pensar. E você vai pensar, pô, não tem como desse jeito. Eu tô aqui com o bem, tô usufruindo dele, o problema não é o bem, é o que eu tô ganhando. E aí sim que vai aparecer uma coisa mágica, que vai fazer com que você ganhe mais, com que você rode isso. Cara, como? Olha, para cada pessoa vai ser diferente a partir do seu conhecimento. O que eu posso indicar para você é que, pô, você vai começar a fazer bico, você vai vender alguma coisa, você vai fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou vai focar em alguma coisa que te dá mais retorno. E adivinha? Você vai estar fazendo isso e vai acabar dando certo. De um dia para o outro? Não. Você vai ter que fazer isso consequentemente e manter a constância. Porque o que acontece? Senão você vai fazer um dinheirinho ali a mais só para sobrar e aí já parou. E não é isso que você quer. Se você quer pagar sua moto e ainda ter mais conforto que você vai ter que fazer, continuar rodando isso. E aí você vai perceber que no meio desse jogo você estava numa zona de conforto antes, se viu fora dela, já que não sobrava dinheiro, e agora está correndo para sobrar mais dinheiro, para fazer mais dinheiro e consequentemente para te proporcionar que além da moto que você tinha, você vai poder ter as outras coisas e não necessariamente vai ter que fazer aquele aperto de cinto bem forte, né? Não vai ter que se privar tanto dos seus bens, dos seus prazeres, das coisas que você pode fazer. É uma coisa bem útil que eu percebi que aconteceu comigo e eu acho interessante compartilhar com vocês, porque depois de um tempinho mesmo, depois de dar entrada na minha moto e beleza, depois de um mês, cara, eu percebi que, porra, o dinheiro tá indo, eu tô com ela aqui, mas eu tô querendo fazer outras coisas também, tenho outros planos, preciso correr, preciso fazer alguma coisa diferente. Então, vamos fazer. Beleza, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer alguns trampos que eu tinha aqui em casa. Comecei a mexer aqui com algumas vendas, vendi várias coisas que tinha aqui em casa, eletrodoméstico usado. Cara, fui fazer pintura, fui fazer um monte de coisa, pessoal. E adivinha o que acontece? Eu consegui pagar muitas das minhas contas, direcionar o valor do meu salário para pagar minha moto e sobrou. Simplesmente sobrou uma grana legal. Que o que eu ando fazendo? Ando reinvestindo, ando comprando mais coisas para vender. E assim eu vou mantendo esse ciclo,
melhorando cada vez mais, comprando coisas melhores e simplesmente perpetuando isso, fazendo com que o que aconteça. De início eu tenho que correr, mas depois, com as coisas engrenando, eu já não preciso me virar tanto nos 30. Não preciso tanto rebolar para fazer isso, porque eu já vou estar construindo uma coisa que eu sei que vai me dar retorno, que vai me proporcionar um pouco mais de tranquilidade e que simplesmente vai me permitir viver uma vida um pouco mais acessível em relação às minhas coisas. E é isso sim que seguimos, pessoal. Lembrando que isso aqui é mais uma ideia do que eu faço, é mais uma coisa contando do que eu estou fazendo. Vou falar para vocês, não é indicação de investimento, literalmente isso aqui não é investimento. Tivemos que gastar para entender que precisávamos ganhar mais, então não levem tudo à risca. É um relato pessoal, é uma coisa que aconteceu, é uma coisa estratégica que eu percebi que é interessante, mas varia de pessoa para pessoa, varia da pessoa se ela tem cuidado ou não, se ela sabe onde ela vai entrar, sabe onde vai pisar ou não, e principalmente para ela não acabar se prejudicando, não ser um tiro na culatra, onde ela vai escutar e vai falar: o Felipe falou que podia comprar alguma coisa cara e ia dar um jeito mágico depois. Não, não é assim, pessoal. Então tome cuidado. Se vocês forem financiar alguma coisa, procurem sempre ter entrada. Procurem simplesmente estudar mais o que vocês forem fazer. Procurem estar atentos, ver oportunidades boas sempre estão por aí, passam pelos nossos olhos e às vezes a gente nem vê. E simplesmente isso, cuide com certeza de proporcionar para vocês mesmos uma vida melhor, de proporcionar mais coisas que vocês possam se divertir, porque isso é o principal. Se você tem algo e esse algo é bom para você, mas esse algo te impede de fazer outras coisas, no caso, algo que te dá um extremo gasto, você sabe que não tem jeito. Aquilo você não pode se desfazer. Então o que você vai ter que fazer? Ganha mais mesmo. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um relato pessoal. Eu falei um pouco do que eu fiz, um pouco do que eu penso, um pouco de como as coisas são aqui para mim. E eu agradeço vocês por terem assistido. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da questão do tópico. Vocês concordam em fazer uma dívida para ganhar mais ou discordam? Qual que é o melhor caminho para vocês para sair de algum salário e fazer mais dinheiro? Contem para mim, pessoal. Vou estar animado e simplesmente quero trocar essa ideia com vocês nos comentários. Então é isso, pessoal. Falou!